Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã para o nosso clube de leitura. Continuando o capítulo do livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Bom dia, amada. Como você tá? Deixa eu já colocar nossa música aqui. E aí? Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar com mais uma mentira do capítulo 4, onde a autora Nancy traz para nós sobre o pecado, as mentiras que a gente acredita sobre o pecado. Mas antes, como todas as manhãs, a gente tem criado um hábito de poder entregar a nossa manhã, de mentalizar um dia diferente, de poder preparar a nossa mente, arar o solo do nosso coração para tudo aquilo que a gente vai viver no dia de hoje. Colocar expectativa no Senhor e não nas pessoas. Então, simbora lá para a gente poder fazer desse dia mais um dia excepcional. Cada um com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades, mas algo é certo. Nós temos um Deus que nos ama e nós somos muito amadas. Isso é certo e isso não muda. Então, nós precisamos sim lidar com toda e qualquer situação. Não é fácil, tem situações extremamente difíceis e às vezes o que pode ser fácil para mim não é fácil para você, porque tudo isso tem a ver com a história de cada um, as percepções de cada um, o momento de cada um. Então, cabe verdadeiramente a nós estarmos buscando olhar para cada situação e pensar assim: o que eu posso aprender com isso? Porque aí eu não carrego mais bagagens que não são minhas. Então eu convido você a fechar os seus olhos para a gente poder entregar mesmo tudo ao Senhor. A te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigada, porque sempre nos ouve. E temos clareza que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Neste dia nós colocamos nossas vidas, as nossas necessidades básicas diante do Senhor. E acima de tudo, eu quero que esse dia seja um dia de te adorar em tudo. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, em tudo que eu pensar. Então, ó Espírito Santo, habita em nós para que a gente possa verdadeiramente te adorar sobre todas as coisas e sobre todas as dificuldades. Nós estamos aprendendo que nós ouvimos mentiras que nos afastam da nossa verdadeira identidade. Nós estamos aprendendo que a sutileza do inimigo fere a nossa alma, para que a gente possa perder essa paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Ó Deus, como a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas eu peço que tire as vendas dos nossos olhos para que a gente possa acreditar e viver essa verdade. Muitas vezes olhamos para nós e queremos ser tão perfeitas e diante de falhas não conseguimos nem nos perdoar por não estarmos fazendo diferente.
Ó Deus, se a gente tivesse 1% daquilo que o Senhor tem, sabe e nos vê. Me dá a sensibilidade, Senhor, nos dá a sensibilidade de olharmos para nós mesmas como o Senhor olha. Nos dá sensibilidade para olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus. Para que, independente dos relacionamentos, nós possamos entender que estamos sim num processo, num treinamento que nos leva à eternidade. Mas que acima de tudo, para hoje, eu preciso olhar para hoje, o que eu posso fazer diferente hoje, Senhor, nos dá essa força. Nos ajuda mesmo sem conseguir te agradecer. Nos ajuda mesmo sem ter força a olharmos para uma árvore e vermos beleza, a olharmos um animal e vermos o Senhor na criação. Nos ajuda a olharmos para todas as coisas e vermos o Senhor em tudo. Mas acima de tudo, nos ajuda a olharmos para nós mesmas e liberarmos perdão, para que a culpa não habite nossos corações, para que sensações de incapacidade, de desvalorização, de abandono, de rejeição não ocupe o nosso coração. Eu agradeço, Senhor, a vida dessa autora, a vida da Nancy, que traz tantas verdades, que reafirma tantas verdades ao nosso coração e nos ajuda a mergulharmos nestas verdades para que o sobrenatural comece a acontecer nas nossas vidas. E que a gente possa viver no hoje e a cada dia novas realidades. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meninas, amém. Como é bom poder saber que tem mulheres que querem ativar a sua verdadeira identidade. Como é bom a gente ver mulheres que querem dar passos de fé. Como é bom a gente estar junto e sermos ponte e instrumento na vida de pessoas para que elas percebam que há algo grande dentro do coração de cada uma. Então, que acima de todas as coisas nós possamos verdadeiramente vermos o sobrenatural de Deus em tudo, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E já tem 3 dias, é impressionante, já tem 3 dias. Na verdade, não é só 3 dias, não, de 3 dias para cá isso acentuou. Mas desde a semana passada, eu tenho comentado aqui na minha casa, com as pessoas que eu conheço, no GC que eu vou, sobre perdão. E o perdão, ele traz um fardo muito grande para o nosso coração e para a nossa vida. A gente precisa aprender a perdoar. E por que eu tô falando isso? Porque a 6ª mentira do capítulo 4, deixa eu ver se é a 6ª mesmo. Não. É a 15ª mentira das mentiras que a Nancy trouxe. Ela fala para nós aqui, ó, que uma das mentiras é acreditar que Deus não pode perdoar aquilo que eu fiz. Muitas mulheres têm ficado em cativeiro, sabe, aprisionadas porque não estão dando conta de entender esse Deus amoroso.
E muitas pessoas podem dizer assim, ó, nunca fui capaz de me perdoar pelo que fiz. Curiosamente, a Bíblia nunca fala da necessidade de perdoarmos a nós mesmas. Porém, acredito que o que muitas destas mulheres estão dizendo, na verdade, é que elas nunca foram capazes de se sentir perdoadas pelo que fizeram. Ainda estão carregando um sentimento de culpa e de vergonha pela sua falha. Eu coloco no Faxina, no meu livro que eu escrevi, 7 cômodos da alma. E o perdão é um desses cômodos. E eu dou um espaço para você refletir sobre isso também, para a gente fazer uma ressignificação. No Faxina eu coloco que o cômodo do perdão é o quarto. É o quarto na nossa casa interior. E quando a gente tá no nosso quarto, muitas vezes, é só ali em secreto que a gente sabe o que realmente nós estamos passando. Então, trazer o perdão para nossas vidas é algo que vai liberar destino para nós. Então, nós precisamos de verdade olhar para isso. O problema é que uma vida inteira de boas ações não é suficiente para lidar com a culpa de um único pecado contra um Deus que é santo. O pecado gera uma mancha que não pode ser removida por nenhuma quantidade de esforço humano, tal como uma mancha teimosa de sujeira que nenhuma limpeza a seco pode remover. Há apenas uma solução capaz de limpar, de lidar com a culpa de nosso pecado. O que pode lavar o meu pecado? Nada além do sangue de Jesus. O que pode me tornar completa novamente? Nada além do sangue de Jesus. E aí aquela frase ou aqueles pensamentos de que o meu pecado não é tão mal e Deus não pode perdoar o que fiz, fica, encucando na sua mente e criando raízes, muitas vezes, de amargura no seu coração. A verdade sobre essas duas mentiras é revelada no Calvário. Em Salmos 85:10, encontramos uma bela descrição do Senhor Jesus e do que Ele fez por nós na cruz. O amor e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Foi no Calvário que a misericórdia e o amor de Deus pelos pecadores e a verdade de seu ódio santo pelo pecado encontraram um ponto de encontro no Calvário. Deus acumulou sobre Jesus toda a punição por todo o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, ofereceu a paz e a reconciliação aos pecadores que haviam se distraído dele. Olha que palavra interessante. Que haviam se distraído dele. Cuidado, porque as distrações também são uma sujeira da sua alma. E as distrações também te afastam de quem verdadeiramente você é, da sua verdadeira identidade. E a Nancy traz para nós que essa mentira, ela nos aprisiona. Mas a verdade é que Jesus é acreditar que esse sangue derramado foi por você, foi por mim. A cruz nos mostra nós, nos termos mais austeros possível, o que Deus pensa a respeito do nosso pecado. Revela o custo incrível que Ele pagou para nos redimir dos pontos fracos que banalizamos em nossa mente. A cruz também exibe em cores vivas o amor e a misericórdia de Deus até mesmo para o pior dos pecadores.
Sabe quando a gente coloca uma justiça própria e a gente pensa assim de que aquele pecado do outro é um pecado mais crucial do que o meu? Sabe esse tipo de comparação? Gente, as nossas falhas, elas só têm a ver com nós. Não tem uma hierarquia de menor ou pior, ou menos bom e menos mal. Então a gente precisa de verdade entender que é individual, não tem a ver com o outro. Quando a gente assume essa autorresponsabilidade sobre as nossas vidas, a gente assume um autogoverno, a gente assume um autocontrole. Mas sabe, não é aquilo que é egoísta. Tudo que eu quero, sou eu que faço. Não é assim que funciona. Porque quanto mais espiritual você começa a viver, mais as consequências disso vêm sendo estabelecidas na sua alma e na sua carne humana. Nós somos seres humanos. Agora, uma vez que viu a verdade, que você aceita essa verdade e essa verdade te abraça, você passa a ter um relacionamento pessoal com Cristo. É pessoal. A nossa salvação, a nossa liberdade, a nossa saída do cativeiro, ela é individual, não depende de ninguém. Porque se a gente colocar no outro tudo isso, a gente entra em outras sujeiras, que é o vitimismo, que é a procrastinação, que é a mentalidade de pobreza. Meu Deus! E essas sujeiras, eu coloco tudo no faxina. E deixa eu confessar aqui para vocês nesse ambiente que a gente tá. Quando eu fui, o livro, o título do livro, do meu livro, foi o último que eu coloquei. Tem pessoas que começam a escrever um livro pelo título, porque isso já tá assim, claro. Mas eu comecei a escrever o livro por um propósito, que era a restauração, que é restauração, que é um resgate. Aí, como o livro fala sobre limpeza emocional, sobre faxina emocional, sobre todas e tantas sujeiras que nos afastam de verdadeiramente entender quem Deus disse que nós somos, por conta de N situações, por conta de situações da nossa infância, como a questão da feminilidade e a questão de olhar para minha casa e para o lar foi algo que eu precisei mudar aqui, trabalhar na minha mente e ressignificar muitas coisas. Eu falei, eu tenho que falar sobre essa primeira casa. É o primeiro templo do Espírito Santo, que é a nossa casa interior. Aí nós começamos a discorrer sobre o medo, sobre a distração, procrastinação, ansiedade, enfim, o vitimismo, as ofensas. E eu falava assim, nossa, mas... E eu colocava ativos, sabe, assim, ativos de limpeza na hora da minha escrita. E a hora que eu falava, que veio assim, essa palavra faxina, eu procurei na internet. Primeira coisa, eu procurei na internet, deixa eu ver o que tem sobre faxina. Não tinha nada sobre faxina emocional. Eu falei, Deus, então isso daqui não é... não é pra mim colocar, não. Eu tô com vergonha, olha só. Eu tô com vergonha de usar esse termo. Porque a mulher, ela já é, muitas vezes, desvalorizada. E ela se sente desvalorizada em casa, quando ela mexe com isso, porque ela tem que lidar com essa realidade da limpeza da casa e do ambiente para deixar ele bem gostosinho para o lar e para a família. Então, como que eu vou usar esse termo? Porque eu preciso de um termo diferente, um termo mais atrativo. Todo mundo fala que tem que ser atrativo.
E aí eu fiquei pensando em várias outras palavras e em várias outras temáticas, só que não ecoava. Aí eu coloquei diante do Espírito Santo mesmo. Falei, ó Espírito Santo, eu preciso só que a paz seja revelada no meu coração, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem pra mim. Aí até que eu falei, então vai ser isso. Vai ser esse o tema. Faxina emocional limpando os 7 cômodos da alma. E eu falei, e aí também eu ressignifiquei algo que eu tava com receio no meu coração. Não sou eu que vou fazer. Na verdade, é o Espírito Santo que faz através de nós. Então é Ele que atrai, é Ele que conecta, é Ele que transforma. É a mesma coisa do livro da Nancy. Tem pessoas que leram isso daqui e não fez o menor sentido, porque não deixou ecoar. Que mentira é essa? Que verdade é essa? Às vezes olha para a capa com um simples julgamento. Mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E se você caiu aqui, para mim agora aqui são 6 horas da manhã. Se você está no Brasil, coloca aqui se você está no Brasil. Para vocês já são 7 horas da manhã. E eu já falei, acho que em 2 lives anteriores, que o sono para mim é algo que é precioso. Eu posso ficar sem comer, mas sem dormir é algo que me desequilibra. Mas eu me posicionei diante dessa realidade que eu estava vivendo e dessa dificuldade com relação ao sono. Eu falei, eu vou dominar sobre essa situação na minha vida. E todos os dias o Senhor tem me acordado um pouco antes do meu alarme despertar. E eu tenho agradecido por isso, porque os meus sonos e as minhas noites, elas têm ficado mais curtas, mas o meu renovo e o meu descanso parece que tem sido redobrado. Porque eu estou comprometida em trazer para vocês uma verdade que talvez você está precisando neste momento. E todas as vezes que eu ouço uma dessas mentiras que a Nancy traz para nós, e eu reafirmo uma verdade no meu coração, é como se isso também, sabe, alimentasse a minha alma, alimentasse a minha mente, arasse o solo do meu coração, preparasse o meu coração. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. E eu estou aqui para me comprometer em virar a chave que você está precisando. Usando um instrumento de Deus, que é o livro da Nancy. E a Nancy nos traz mais uma mentira. E ela fala assim: não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Por muito tempo, eu pensava assim, por exemplo, sobre birra das crianças. Ela tem uma personalidade forte. Ou sobre alguma pessoa que é, às vezes, agressiva, estourada. Eu falava, ela tem... É o jeito dela, é assim, né? Não, o nosso jeito não é assim. Nós não temos uma personalidade forte. Qualidades estão fora do lugar e por isso há esses desequilíbrios. Qualidades estão fora do lugar. Porque a minha personalidade não tem que ser forte. O que tem que ser forte é a minha essência. E a minha essência são as virtudes espirituais. Mas nós já falamos na live passada que
se eu não buscar identificar esse pecado que habita em mim, eu vou me afastar dessa essência. Porque de fato essas falhas que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem. Mas o entendimento de falhar em coisas diferentes nos faz arrependermos. Nos traz um arrependimento que a gente vai avançando, que a gente vai melhorando. Porque não é o comportamento que vai nos definir, mas é a motivação que está nos levando. Você não ouve algumas pessoas falarem assim: nossa, me desculpa, mas eu não consegui fazer diferente. Não, mas você sempre está falando que não consegue mudar. Pois é, porque está difícil para mim. Poxa, hoje eu vejo graça, favor do Senhor na vida dessas pessoas, porque elas estão tentando agir diferente. E algumas crenças, alguns mecanismos de defesa dificultam a mudança. Mas se o coração está inclinado a essa mudança, se o coração está inclinado a buscar essas verdades, vai acontecer. Vai acontecer essa transformação, esse processo todo. Então, por que acreditar que eu não sou responsável pelas minhas ações? Se voltarmos ao Jardim do Éden, torna-se evidente que essa é uma das mais antigas formas de engano. Depois que Adão e Eva comeram um fruto proibido, Deus veio responsabilizá-los pelo que haviam feito. Este é um tema recorrente em toda a Bíblia. Prestaremos conta a Deus por todas as ações que praticamos. Lembra que eu já falei também anteriormente que tudo que a gente faz importa? Se tudo que a gente faz importa e tem valor, o que a gente tem feito? Qual semente eu tenho lançado? Note que Deus não os abordou como uma unidade familiar. Ele não perguntou o que vocês fizeram. Ó, que massa isso! Também não pediu que Adão e Eva explicassem o comportamento um do outro. Meu Deus, isso vira uma chave. Não perguntou a Adão o que a Eva fez. Nem tampouco perguntou a Eva o que seu marido havia feito. Aproximou-se de Adão primeiro, depois de Eva, e perguntou a cada um individualmente o que você fez. A pergunta de Deus a Adão foi direta e específica. Comeste da árvore da qual te ordenei que não comeste? Da mesma forma, Deus perguntou a Eva: que foi que fizeste? Deus estava pedindo uma simples admissão da verdade. Uau! Meu Deus! Gente, quando eu paro para olhar e para entender sobre esse relacionamento, eu vejo o que eu falo, sabe, no dia a dia e que eu procuro falar para as minhas filhas dentro de casa. A minha fala tem sido: não por que você fez, mas o que você fez. Entende? O que você fez? Qual foi a ação? A pergunta de Deus, conforme o relato se desenrola, vemos que Adão e Eva escolheram jogar o jogo da culpa. Em vez de assumir responsabilidade pessoal por suas ações, você comeu da árvore. Deus perguntou a Adão. A resposta de Adão foi: a mulher que me deste,
deu-me da árvore e eu comi. Eva, o que você fez? A resposta: a serpente me enganou e eu comi. Tem autorresponsabilidade aqui nessa ação e nessa fala? Meu Pai amado, em ambos os casos, as respostas foram precisas. Eva era a mulher que Deus havia dado a Adão. E ela havia dado o fruto para seu marido. A serpente havia de fato enganado Eva. No entanto, ao transmitir a culpa um para o outro, Adão e Eva estavam tentando diminuir a sua própria responsabilidade. Diminuir a sua própria responsabilidade. Aonde é que nós hoje estamos querendo diminuir a nossa responsabilidade diante de situações difíceis que nós estamos vivendo, diante de escolhas que nós estamos fazendo? O outro foi feito para nos relacionarmos. O outro foi feito para nós olharmos com amor. Eu sei que não é fácil. Porque vocês estão falando com uma pessoa que há 5 anos atrás passou por um período que não queria ver um ser humaninho na frente. Não queria ver um ser humaninho na frente. E falava assim, questionava Deus, mas por quê? Por que a gente tem que conviver com pessoas? Eu quero ficar sozinha mesmo. Porque pessoa dá muito trabalho. Eu não sei qual é a relação que você está tendo com pessoas, mas eu já tive relações bem pontuais. Mas aprove o Senhor esse tempo aonde Ele precisou entrar na minha alma de verdade, no meu coração. E falar para mim assim: você precisa de pessoas, mas você tem que dar conta da sua própria vida. Então eu falei, putz, Deus, Deus não nos criou para estarmos só. E é nos relacionamentos que as virtudes espirituais precisam ser aprimoradas. Eu não preciso ter a pretensão de ser perfeita, de não errar, de dar conta de tudo. Porque se a minha motivação tiver em eu ser tudo isso simplesmente para eu mostrar para o outro ou mostrar para alguém, eu nunca vou encontrar uma plenitude dentro de mim. Eu nunca vou dar conta de que a minha identidade se fortaleça. Eu não vou dar conta de expressar o amor. Eu não vou dar conta de me sentir todos os momentos muito amada por Deus. Porque esses bloqueios, é como se eles parassem, sabe? A frequência que está em mim, é como que se o sangue parasse em algum canto, em algum momento dentro do meu corpo e não conseguisse fluir. Agora, mais uma mentira. Eu não quero acreditar nessa mentira, eu não vou acreditar nessa mentira. Deus não estava perguntando a eles o que outra pessoa tinha feito para fazê-los pecar. Estava lhes pedindo para assumir a responsabilidade por seu próprio comportamento. E isso é para nós. Independentemente do que os haviam influenciado a fazer aquela escolha, ainda se tratava da escolha de cada um deles. Independente do que você tem ouvido, ou visto, ou sido influenciada a fazer,
nesse ambiente que você tá, você precisa entender que você tem escolhas. E é sobre suas escolhas a sua intimidade com o Criador, o seu relacionamento verdadeiro com o Criador. Adão e Eva podem ter sido os primeiros, mas certamente não foram os últimos. No que se tornou uma fila longa e ininterrupta de transferidores de culpa. Eu não quero ser um transferidor de culpa. Escreve aí, eu não sou uma transferidora de culpas. Eu não quero achar culpados. Eu não vou investir energia em achar culpados para aquilo que eu estou vivendo. Não faz sentido. Não faz sentido. O jogo que começou no jardim é um jogo do qual todos nós já participamos. Na verdade, somos naturalmente especialistas nele. Eu não quero jogar esse jogo. Eu não vou jogar esse jogo. Quando estamos com raiva, deprimidas, amarguradas, irritadas, impacientes ou com medo, nossa resposta natural é a de transferir pelo menos parte dessa responsabilidade para as pessoas ou para as circunstâncias que nos deixaram daquela forma. Sabe o que eu costumo falar? Não é que eu não possa sentir isso, não é que eu estou livre de sentir isso, não é que isso é um pecado, mas que eu carregar isso e eu culpabilizar isso, eu me afasto da minha identidade, da minha autorresponsabilidade e do relacionamento com Deus. Deu para entender isso? Fez sentido? Agora, a transferência da culpa tem a ver com as emoções. A raiva não nos deixa equilibrada. Você fica o quê? Descontrolada. E aí geram consequências. E quando eu não sei lidar com isso, todos os meus sentimentos ficam o quê? Comprometidos. Ficam comprometidos. Inúmeras mulheres, a Nancy conta, que explicaram as circunstâncias que causaram o seu endividamento, seu transtorno alimentar, sua imoralidade ou seu relacionamento distante com os seus pais. Raramente ouço as mulheres assumirem responsabilidade pessoal pelas escolhas que criaram tais problemas em sua vida. Gente, nós não podemos mais colocar e achar um culpado para aquilo que a gente está vivendo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela traz assim, ó. O pecado é a melhor notícia que existe, a melhor notícia que poderia existir em nossa situação, porque o pecado existe uma saída. Existe a possibilidade de arrependimento. Você não pode se arrepender da confusão ou das falhas psicológicas impostas por seus pais. Você está preso a elas, mas você pode se arrepender do pecado. O pecado e o arrependimento são os únicos motivos de esperança e alegria. Você não pode ficar... não é gravada a palavra que eu quero falar para vocês, mas é ficar usando essas desculpas de que aconteceu isso comigo. Ok, aconteceu isso com você, o que nós vamos fazer com isso? Tá acontecendo isso com você hoje? Como que nós vamos sair daí?
Seu pé caiu no buraco, como que nós vamos fazer para tirar esse pé do buraco? Nós vamos deixar o pé no buraco? Não, eu tenho que fazer uma escolha. Ah, mas eu não estou conseguindo sozinha, peça ajuda. Porque às vezes você só está com dificuldade de voltar pro trilho. Às vezes você só está com dificuldade de, sabe assim, de ter um pensamento diferente. Porque você está tão redundante naquilo que você está vivendo ou naquilo que você já ouviu que você não consegue sozinha sair. Pois se conecte com novas pessoas. Encontre um mentor onde você possa, durante alguns encontros, poder desabafar, poder usar estratégias diferentes para você conseguir tirar o seu pé do buraco. E outra, em quantas coisas nós investimos financeiramente, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você tem, mulher, investido em você? Mas eu não tô falando investindo numa bolsa cara, num sapato novo, numa roupa da moda, não. É investindo em você, na sua mentalidade, no seu comportamento, nos seus novos hábitos, na sua rotina, nas suas prioridades, no que você gosta, no que equilibra o seu sistema familiar. Você tem investido nisso? Porque isso é o que mais importa. Quantas pessoas querem ajudar tantas outras pessoas, mas elas não dão conta de olhar para si. E estarem firmes, estarem blindadas, estarem buscando algo novo. Para quê? Para serem fortes. Para serem coluna na vida de outras pessoas. Olha para você. Você tem tesouros guardados que nem você está dando conta de encontrar mais. Você tem. Mais uma mentira que a Nancy traz para nós é... Vocês gravaram essa verdade? A verdade é que as pessoas... É que apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes, poderemos ser totalmente livres da culpa. Vocês entenderam isso? Tem uma palavrinha simples para isso. Autorresponsabilidade. E você anota isso aí. Autorresponsabilidade. Eu falo para vocês, eu anoto aqui também. Eu grifo, eu anoto. Por quê? Para registrar, para materializar isso aqui. É papel e caneta e anotando aquilo, a tarefa que eu quero ver, que eu quero fazer, aquilo que eu não vou esquecer, aquilo que eu preciso pensar. Mais uma mentira. Não consigo caminhar com uma vitória consciente sobre o pecado. Qualquer pessoa que seja, por exemplo, cristã por algum período de tempo, provavelmente pode se relacionar com a frustração expressa. Porque frustração, vou falar uma coisa pra você, né? Frustração é um negócio que nos pega. Mas ela é necessária, gente. Porque se você olhar pela sua história, talvez naquele momento de maior frustração, seria ou foi um momento aonde você deu um passo diferente. Já parou pra pensar nisso? Que talvez naquele momento onde você acha que você tá no fundo do poço, lá na frente, talvez agora você não dê conta de ver, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim, caracas, olha onde eu tô agora. E eu comecei um movimento novo na minha vida por conta daquilo que aconteceu lá atrás. Eu falo que o deserto que a gente passa, ele é necessário. Mas a gente precisa entrar em Canaã o mais rápido possível e não ficar dando voltas. Porque pessoas conscientes começam a agir de maneira mais assertivas e começam a administrar mais as suas emoções, os seus pensamentos. As pessoas com autogoverno, elas começam a buscar na fonte certa a verdadeira água que mata a sede. Romanos 7, 21, 24 diz assim: desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Romanos 7, 21, 24. Meu Deus. A Nancy coloca aqui que mais da metade das mulheres que ela entrevistou reconheceu que havia acreditado na mentira que não poderia viver em vitória consistente sobre o pecado, que ela não conseguiria vencer. É fácil ver como Satanás usa essa mentira para colocar as pessoas cristãs, as pessoas que têm uma fé, que profetizam a espiritualidade em cativeiros. Como vemos na passagem anterior, qualquer pessoa que é o verdadeiro Filho de Deus recebeu uma nova natureza. Uma natureza que deseja obedecer a Deus. No fundo, todo verdadeiro cristão quer viver uma vida que agrade a Deus. A pessoa que não tem esse desejo deve se questionar se realmente se converteu, qual realmente tem sido a minha fé. Aonde eu creio, o que eu estou crendo. No entanto, de acordo com a Bíblia, mesmo depois que nascemos de novo, nossa carne, nossas inclinações naturais, continua a travar uma guerra contra o Espírito de Deus que vive dentro de nós. O Espírito diz, perdoe. A carne diz, guarde rancor. Gente, isso é lindo. Ah, Deus, ative em nós os teus frutos. A sua carne vai dizer para você, vive no ressentimento. E o Espírito vai dizer, perdoe. Porque não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Putz. O seu Espírito diz, seja moderada. E a sua carne vai dizer, como que você quiser. Sempre que tiver vontade de algo, faça. Poxa, como a gente precisa ser moderada. Tem um versículo que eu uso muito aqui em casa com as minhas filhas e elas já sabem disso. Falo para elas assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso atribuir esse espírito moderado. Nem tudo me convém, mas tá aí. Você pode fazer tudo que você quiser? Pode. Você vai ter responsabilidade para arcar, autorresponsabilidade para arcar com tudo aquilo que você tem escolhido. O Espírito diz, dê um dinheiro para alguém que necessita. A carne diz, gaste esse dinheiro consigo mesma. Gente, a oferta é um dos frutos de honra. Não é todo mundo que consegue ofertar, sabia? Você consegue ofertar? Nossa, teve momentos na vida que eu tinha essa dificuldade. Por medo mesmo, você entendeu? Por escassez. Hoje, se o meu espírito fala, oferte. E a minha carne vem com esse bloqueio de escassez. Eu falo, tá repreendido. É muito forte essa luta. O Espírito diz, passe algum tempo na palavra em oração. E a carne vai dizer, você teve um longo dia. Relaxe na frente da televisão essa noite. O que você tem visto nessa televisão, gente? Gente, a minha filha tem 11 anos. Faz 11 anos que eu não assisto mais novela. E eu era uma noveleira. Eu não perdi um capítulo. A gente não assiste televisão. A gente escolhe o que assistir. Porque quando você senta para assistir televisão,
Você está sendo alimentado daquilo que os outros querem que você se alimente. Quando você coloca um horário determinado para assistir algo, você está fazendo escolhas. Então, quais são essas escolhas? O que você tem visto no seu celular? Meu Deus! Seu espírito fala. Abre um aplicativo da Bíblia. Vai para uma palavra, para um devocional. E a sua carne fala. Vê o que o outro está fazendo. Vê que lugar que o outro está. Olha a roupa que a outra está usando. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a gente entra em comportamentos tão medíocres. A gente entra em comportamentos tão vazios que nos faz nem mudar a nossa mentalidade e nem alimentar o nosso espírito. O seu espírito diz: segure a sua língua, modere a sua fala. E a sua carne vai dizer: o que você está prestes a dizer não é gentil e nem necessário, o seu espírito diz. Aí sua carne fala: diga as coisas como elas são. Seja verdadeira. Que verdade é essa que você está vomitando na vida das outras pessoas? Não faz sentido nenhum. Uma vez nós demos uma instrução para uma pessoa e nós a orientamos que ela precisava ser verdadeira com o que ela estava sentindo, que ela precisava verbalizar. Porque o processo de verbalização da fala, ele traz cura. Porque o primeiro a fala, a gente fala, mas o primeiro a ouvir somos nós mesmos. Quem está mais perto aqui, ó? Então é o nosso próprio ouvido. Então vai ecoar primeiro para você e depois para o outro. Então a fala é sim um processo de cura estabelecida na nossa alma. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a falar, vomitando do seu lixo na vida de outras pessoas, não faz sentido. Eu não tenho que falar tudo que eu quero. Mas eu posso falar tudo que eu quero. Só que eu preciso falar em amor algumas verdades. É diferente. É diferente. Sabe? Não é assim, eu vou falar mesmo. Porque ele precisa ouvir, porque ela precisa ouvir. Ei! Se o fruto habita em você, você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa bondosa. Agora, você não pode ferir o outro simplesmente para curar algo dentro de você. E eu entendo que o nosso cérebro precisa, muitas vezes, de verbalizar, sabe assim, palavras mais nojentas e agressivas, talvez para curar algumas coisas que estão aqui dentro. Mas você não precisa chegar na cara a cara da pessoa e falar isso. Fala para você mesmo. Senta numa cadeira de lamentação no seu quarto em secreto e fala tudo que você queria, talvez, para uma pessoa que te magoou. Poxa, eu me senti assim, você fez isso, tá? E vai falando. E vai falando, vai colocando para fora. Sabe quando você tira aquele tempo? É você, você mesma e Deus ali com você. Só que no final de toda essa lamentação, você tem que ter a clareza e a certeza que há um Espírito de Deus que habita em você. E que se esse Espírito habita, você precisa restabelecer essa paz, esse equilíbrio, essa moderação que vem do Senhor. E aí você precisa, olha só, gente, nós já estamos fechando a nossa live de hoje, nós vamos começar. E eu vou voltar na mentira sobre o perdão, para fechar esse raciocínio com vocês. E você precisa dizer: eu não gostei de nada disso que aconteceu. Eu me senti a pior pessoa do mundo com isso que aconteceu.
mas me perdoa. Eu te perdoo. Você segue o seu caminho com as suas escolhas e eu sigo o meu caminho com as minhas escolhas. E ficamos bem. Sabe, então precisa ser algo muito alinhado com o Espírito Santo de Deus, para que a gente, aquela frase assim, como que é aquela frase que a gente não coloca os pés pelas mãos, alguma coisa assim? Porque não adianta eu ficar ferindo pessoas, porque se eu continuar ferindo pessoas, significa que eu ainda estou ferida. Poxa! Deus, obrigada por essa manhã, onde a gente começou falando do perdão, onde a gente começou a olhar para culpas, onde a gente começou a olhar para autorresponsabilidade e aonde a gente está encerrando esta manhã, nesse estudo, percebendo que é possível vencer, mas eu preciso vencer com as armas certas. Eu preciso vencer com as armas certas. Deus tem algo especial para vocês. Romanos 6:18, 8:2 diz assim: E libertos do pecado fostes feitos escravos da justiça, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembre-se de que aquilo em que acreditamos determina a nossa maneira de viver. Se acreditarmos que iremos pecar, nós o faremos. Se acreditarmos que temos de viver em cativeiros, então viveremos. Se acreditarmos que não podemos viver vidas vitoriosas, não poderemos. Se você não acreditar que você tem uma nova realidade no Senhor para viver na sua vida, você nunca vai viver essa nova realidade. Porque começa aqui. Começa aqui. Nossa. Por isso que todas as manhãs a nossa oração é para que o nosso dia seja um dia excepcional. Porque se eu não acreditar que meu dia vai ser excepcional, se eu não acreditar que eu vou declarar vitória sobre tantas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, eu não vou conseguir viver diferente. Não vou conseguir. A verdade é que no momento, como vimos, Satanás prometeu a Eva que se ela comesse do fruto proibido, seus olhos se abririam. Ela seria como Deus e conheceria o bem e o mal. A verdade é que no momento em que ela o comeu, tornou-se espiritualmente cega, incapaz de ver a verdade. Embora tivesse sido criada à semelhança de Deus, essa imagem foi quebrada. E Eva assumiu uma natureza pecaminosa tão contrária a Deus quanto a escuridão é oposta à luz. Ganhou o conhecimento do mal, algo que nunca havia sido a intenção de Deus, mas a comunhão com Deus foi quebrada e Eva tornou-se incapaz de ser justa. Poxa vida! Nós precisamos, gente, ter uma mentalidade diferente. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade todos os dias. Eu sei que tem pessoas que estão, sofrendo com ansiedade. Eu sei que tem pessoas depressivas que não conseguem ver solução. Mas tá aí uma mentira, que o inimigo vem só para ferir o nosso coração. É possível sair dessa, é possível tirar o pé do buraco. É possível, mas há uma verdade que você também precisa entender. Você não precisa dar conta disso tudo sozinha. As boas novas é que Jesus veio veio a esta terra e tomou sobre si mesmo a penalidade por todos os pecados de Eva e os nossos, para que as consequências devastadoras desse pecado pudessem ser revertidas. Meu Deus, eu gostava de jogar videogame, não muito, sabe? Mas eu gostava de jogar videogame quando eu era mais jovem. Mas eu tinha uns joguinhos mais específicos. E todo jogo tem uma mudança de fase. Eu gostava de mudar de fase.
talvez é a hora que você está precisando mudar de fase, entendeu? Você está precisando assumir o controle da sua vida. Você entendeu? Ativar poderes que só o Senhor tem para sua vida, nessa realidade que você está vivendo hoje. Nós não recebemos esse perdão e esse direito diante de Deus Santo por termos nascidos em um lar cristão, crescido numa igreja, por exemplo, sido batizado ou confirmado, feito boas obras, ido à frente em respostas a um apelo feito, por exemplo, num culto que talvez você foi, ou vivendo uma experiência emocional, recitando uma oração ou sido ativas na igreja servindo. Não somos salvas do pecado confiado em tudo que fazemos. O único meio da salvação eterna é colocar nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz quando morreu em nosso lugar. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. As forças desse mundo querem manter você, mulher, cativa, escravizada, aprisionada. Mas não é isso que Deus fala a seu respeito, não é isso que Deus quer para a sua vida. Você precisa olhar para o futuro e ver isso. Você precisa se ver lá no futuro, você precisa mentalizar você diferente lá no futuro. Você precisa acreditar que Deus tem o melhor para você no futuro. Só que se você não acreditar nisso hoje, você não vai viver essa nova realidade. Então comece a criar essa nova realidade, essa nova mentalidade agora. E reconheça verdadeiramente diante de Deus as suas falhas, as suas desculpas, aquilo que você tem passado, reconheça. Eu preciso ler esse final aqui para vocês. Eu não ia ler não, mas eu preciso ler. E eu vou falar para você atentamente. Se você quiser fechar o seu olho aí, você fecha. Reconheça diante de Deus que você pecou. Reconheça. Que você pecou contra a lei dele e que não pode se salvar. Agradeça-lhe por lhe enviar Jesus para tomar sobre si a punição que você merece. Ao morrer por seu pecado, pela fé acredite que Cristo irá salvá-la e receba o dom gratuito de vida que Ele te dá. Diga a Deus que você quer se afastar do pecado, colocar toda a sua confiança em Cristo e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Agora agradeça por perdoar o seu pecado. Agradeça-lhe pelo dom do seu Espírito que veio morar em você e que lhe permitirá caminhar em vitória sobre o pecado. À medida que você se entrega a Ele, você vai entender e você vai ter a convicção desse relacionamento. E se você nunca havia feito, sabe, algo parecido, ou talvez falado em algum momento, que você entrega verdadeiramente a sua vida e tudo que você tem passado diante de Jesus, para que Ele te liberte de tudo isso. Comece agora, porque você precisa nunca perder de vista que nós temos sim uma facilidade em falhar, em pecar. Que há uma justiça superior que tem a ver com salvação. E que há uma glória manifestada na presença e no poder sobrenatural de Cristo. E que há uma beleza superior, sim, em buscarmos santidade, porque quando a gente busca santidade não é buscar uma perfeição, mas é buscar um relacionamento maior. E que há uma graça que
que é de graça. A gente não precisa fazer nada, porque a graça de Deus já foi derramada sobre nossas vidas lá no Calvário. E não foi para nos afastar, para nos penalizar, mas foi para justificar todas as nossas falhas, e foi também para falar para nós assim: eu tô aqui. Independente do que você tem passado, eu tô aqui com você. Pois então busque incessantemente, se alimente. Não deixe que essas mentiras de que você pode pecar, de que você tem que carregar culpa ou culpabilizar alguém, que você não pode perdoar os outros e a si mesma, e que você não vai ter uma vitória sobre tudo isso que você já passou, que você tem passado. Não creia nisso, mas creia que há um sobrenatural para acontecer na sua vida. Amém. Um beijo grande no coração de vocês. Creia na verdade que você é uma filha. Creia que você não é escrava dos pecados. Creia que o pecado não pode exercer poder sobre a sua vida, mas que você tem ousadia para buscar uma santidade todos os dias. Tá bom? Amanhã a gente volta no mesmo bate-horário e a gente vai falar sobre mentira em que as mulheres acreditam, sobre prioridades. E vamos construir junto com a Nancy reflexões, trazer práticas na nossa vida, criar novas realidades no hoje e crer que há um Deus maravilhoso que me ama e te ama demais, porque você é muito amado. Um excelente dia. Bênçãos de Deus sobre a vida de cada uma de vocês. Que as nossas mentalidades possam ser renovadas todas as manhãs. E eu estarei aqui até a gente terminar esse clube do livro. E se fez sentido para você encaminhar para alguém, eu penso que nós fazemos parte de um corpo onde a gente pode influenciar positivamente e motivar pessoas a terem um olhar para si mesmas e a renovarem e a trazerem algo novo para suas vidas. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Amém. Amém, amém, amém. Um bom dia. Eu vou deixar salva lá no feed pra gente, tá? Beijo. Faça do seu dia um dia excepcional.